Rita excelsa, bom coração, ó Rita excelsa, de grande coração, ouvi nossa oração, o som do coração. Boa noite para você que está do outro lado e me acompanha aqui. Vamos ver as intenções da missa de hoje. Hoje vamos celebrar na intenção Ana Pires, pede a Santa Rita de Cássia que interceda por seu neto Arthur Khalil, que completa hoje 14 anos. Saúde, Khalil. Em nome de Rei Arthur, saúde e paz. Mesmo que você esteja na Alemanha, quem pede essa oração é de fato Ana Pires, que é sua avó, minha amiga Ana. Selma Andrade, ele é pela saúde da sua mãe, Antônia, e do seu irmão Sandro, que é especial. Santa Rita de Cássia, protegei-nos. Íris Anjos, que caia por terra tudo de ruim, toda doença invisível, e que Nossa Senhora passe na frente de todos, assim eu creio no milagre. Dinalva Campos Peixoto, Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Elza Maria pede orações para o seu sobrinho Guilherme, que completa 10 anos hoje, e para as famílias do mundo inteiro. Parabéns, Guilherme, saúde e paz, você é uma criancinha ainda e tem todo o mundo pela frente. Conceição Pinho pede oração pelo meio de falecimento de Eulálio Alves, que Deus o guarde na sua luz eterna. Anne Magali Castro pede pela saúde física e mental dela, de Dulce Proditino, Maria Vergne, Carlos Gila e família Vergne, além de Rangel e Erlane. Hoje, como sabemos, é dia da gloriosa Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, ou assim dita, santa dos impossíveis. Quando eu morava na Itália, eu estive lá em Caixa, onde está sepultado o corpo da pequena Santa Rita de Cássia, no tamanho, mas grandiosa na fé e nas suas obras. Santa Rita de Cássia é uma santa particular, porque ela é uma das primeiras da igreja que foi casada, depois foi viúva, e assim teve 2 filhos no casamento, e foi viúva, e uma coisa que marca é que ela fez com que a sua vida fosse contemplação à cruz de Cristo, a ponto de, no fim da sua vida, ou quase no fim da sua vida, ela teve a experiência da coroa de Cristo, ou seja, surgiu um espinho na testa de Santa Rita. Por isso ela é conhecida também como a Santa das Rosas, porque quando estava perto de falecer, era inverno, e ela mandou uma das suas irmãs pegar uma rosa lá no quintal do convento. Mas a irmã disse, olha, é inverno, não tem rosa lá, você vai lá que tem. Chegou lá, tinha um pé de rosa e tinha rosa. Então, são essas coisas que marcaram essa vida dessa mulher que sofreu muito no convento, sob as duras penas da sua superiora, mas que no final da história, na fidelidade ao Evangelho, se tornou essa grande santa e que faz até ainda hoje portentosos milagres, porque Santa Rita de Cássia resolve as coisas realmente impossíveis. Eu tive o privilégio e o prazer de ter como a minha primeira paróquia a paróquia Santa Rita de Cássia, ali na nossa diocese, ali perto de Brotas, ali no bairro de Santa Rita. Então, coloquemos nossas intenções, agradecemos a Deus por mais esse dia e peçamos ao Senhor que nos dê cada vez mais uma fé que creia no impossível, uma fé que não tenha medo das barreiras e que não tenha medo de nenhum obstáculo que possa aparecer no nosso caminho de cristão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs,
reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, só vós sois santo, e sem vós ninguém pode ser bom. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, dá-nos viver de tal modo que não sejamos despojados da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém? Vamos então escutar a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Estando Paulo em Corinto, uma noite, o Senhor disse-lhe em visão: Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus, dizendo: Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas, como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galião mandou-os sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para Síria em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor é o grande rei de toda a terra. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso jugo e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem-amado. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso rei. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Aleluia, 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 aleluia. Era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, para entrar em sua glória
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra mais do sofrimento, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza. Mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar a vossa glória. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caminhando ainda pelas estradas do Ocidente, Paulo hoje mais uma vez foi espancado. Porém, tanto ele quanto Sóstenes. Porém, antes de Paulo passar por esse constrangimento real, teve uma visão, a qual o Cristo aparece para ele dizendo: não tenhas medo. Quando a gente entende assim, o cristianismo no seu tempo, né, isso assim, 100 anos depois de Cristo, até 100 anos, é uma dificuldade enorme, porque naquela época as religiões e o poder de fato político e jurídico davam muito parecido. Não se fazia aquela forma de crosta sociopolítica e jurídica pelo apoio religioso. Então quem vinha de fora para cá encontrava uma profunda resistência a ponto até de ser morto, se fosse o caso. Então precisava saber como entrar e depois como sair vivo. Porque mesmo que você entrasse e fosse de fato alguém que agradasse a maioria ou não, você deveria agradar a todos. Como ninguém consegue, sempre tinha alguém na oposição que fazia dessa crosta uma forma blindada para manter viva as suas expectativas e cometer as injustiças mais terríveis que o mundo já conhece. Ora, diz Jesus a Paulo: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. É um grande, para quem vem tomando porrada constantemente, é um grande consolo. O Senhor para e diz: olha, não precisa ter medo, eu estou com você. Mas como você sabe como eu sei que você vai estar comigo? Esse é um questionamento que Paulo faz, como muitos santos e profetas sempre fizeram. Porque naturalidade no pensamento e raciocínio lógico é: se está comigo, nada de mal vai me acontecer. Mas não significa que você vai ficar sem sofrimento, sem dor, sem espancamento ou sem morte. Estar contigo aqui é mais um apoio moral e religioso, que aquele de fato que acredita e vive a sua fé pode de fato se levantar nesse momento, se encher de coragem e viver esse momento do Evangelho na sua vida. E qual é o motivo que Paulo tem que continuar a falar? Primeiro, porque o Evangelho não é mudo. Segundo, porque o Espírito não faz calar a sua voz, ele faz proclamar. Terceiro, porque, o que afirma o texto, tem um povo que é numeroso e que pertence a Cristo. O que é que ele está querendo dizer? E alguém tem que despertar o Cristo que já está nessa cultura para que as pessoas acordem e percebam que o cristianismo já está ali. É a teoria de João Crisóstomo do Logos Espermaticós, isso é, em todas as nações do mundo tem o sêmen de Cristo. Basta que o missionário vá lá e desperte que todos compreenderão, de fato, o porquê de Cristo e da sua vida e como eles já viviam
nesse ambiente mesmo que sem conhecer. Não é uma coisa tão fácil de absorver essa teologia de São Crisóstomo, porque na prática não funciona bem assim. Assim Paulo ficou no meio deles, né? Ficou ali obedecendo essa visão, essa palavra, e continuava a falar de Deus. Na época em que Galião era procônsul, aqui estamos entre 60 ali, 54 mais ou menos ali, depois de Cristo, né? Galião era procônsul na Caia. Os judeus surgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo. Aí você vê que o procônsul tinha um poder jurídico que representava Roma. Fora dele, a única coisa que se podia acontecer após a sentença era que, se o réu fosse um cidadão romano, poderia apelar para César. Se não fosse, seria sentenciado ali mesmo. Então, o nosso Paulo continua a bater de frente com o poder judaico, que prende Paulo e leva adiante de um tribunal. É que é muito curioso, porque até mesmo a ciência jurídica tem o seu limite. E nos é apresentado aqui o limite, isso é, em matéria de religião e de fé, o direito romano, nem nenhum direito tem o poder de controlar, dirimir controvérsias ou até mesmo sugerir penalidades. Mas isso é uma teoria geral do direito, né? Na prática, sempre se consegue, só dando exemplo do processo de Jesus, totalmente injusto, de madrugada, toda aquela coisa armada para matar ele mesmo. Pilatos primeiro rejeita, manda para Herodes, Herodes rejeita, manda para Pilatos. Aí Pilatos tem que encontrar um motivo político para matar Jesus. Então, qual o motivo político? Foi dado pelos próprios judeus, que disse que Jesus se tinha proclamado o rei dos judeus. E aqui, se já existe um rei que é Herodes, o imperador que colocou o rei, então tem uma questão aqui que é jurídico-política. Então Pilatos interroga e acaba no que acaba. Aqui é a mesma coisa. Tem de fato uma audiência que não é mandada, não é pedida, é uma invasão diante do tribunal. Todos colocaram Paulo diante desse tribunal. E qual é a acusação? Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Então o procônsul disse, e eu com isso, meu filho, e Kiko, né? Não é problema meu, o meu problema é manter a justiça romana. Vocês pagam imposto, vocês não soneguem, vocês façam o que é, ou se não cai na espada. Eu não tenho nada a ver, isso é, eu que represento Roma, diante da situação histórica e jurídica, Roma, como é acostumado dizer, os procônsul, o governador, Roma não se envolve com isso. Roma não tem nada a ver com essa religião, resolva vocês. Ora, diante dessa rejeição jurídica consciente de fato, que demonstra de um lado o limite do direito e do outro lado a ignorância religiosa em fazer, querer condenar qualquer coisa sem aquela parte ter poder para condenar ou sentenciar, Paulo de fato foi levado para esse tribunal por esse motivo religioso, dizendo que ele pregava um Deus que era contrário à lei. É curioso isso, né? Como se que Deus que Paulo pregasse fosse inimigo, fosse avesso à lei. Mas na verdade o problema não é Deus, o problema é o Filho de Deus, que Paulo vem pregando e que ressuscitou. E que era o Messias esperado pelos judeus. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus dizendo, judeus, é bom entender aqui que judeus aqui é no sentido pejorativo. Nenhuma autoridade romana, nenhum general romano, raríssimas exceções, tratavam os judeus, onde eles estavam como colonizadores, com muita gentileza, ou com muita diplomacia. Era porrada, era ameaça, era de fato esconjuro e discriminações claras, evidentes,
E diante de um poder tão desumano dos romanos, ninguém se faria avante para querer contestá-lo. Disse o procônsul Galião, judeu, se fosse por causa de delito, olha aqui, se fosse algo que estivesse ultrapassando o limite e caísse na esfera penal, ou uma ação criminosa também na esfera penal, quando Galião, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Isso é, os romanos estão ali para administrar a justiça da melhor maneira possível e fazer com que ela seja divulgada, se espalhe no meio do povo, para que o povo saiba que ali tem a justiça e que age e que faz o seu papel nessa sociedade meio conturbada como era, e multirracial, multicultural como era a sociedade de Corinto. Mas como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. É a declaração de incompetência plena, total e sem limites do procônsul romano, o Galião, que representa de fato Roma nesse setor. Então, ele sabe que, na verdade, toda a questão religiosa não é da sua competência. E além disso, que as questões religiosas sempre eram profundamente estressantes, desgastantes, que colocavam em xeque o próprio poder do procônsul da região. Porque os judeus, diante de certas situações, eles se amotinavam, né? A gente vai lá para a Galileia, para a Judéia, então a gente vai ver sempre esse retrato de problemas religiosos que crescem, que se multiplicam, que encontram uma força interior tão grande que podem desvirtuar, desentrechar certos comportamentos que podem naturalmente tirar as bases de uma sociedade real. Então ele sabe de tudo isso. Aliás, é um homem formado no direito romano e também aguçado na filosofia, sobretudo de Platão e de Aristóteles. Então ele não quer problema. Tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. Eu não tenho, não é que ele não quer, ele não tem competência, ele não pode entrar nessa seara, porque depois ele vai tirar as garantias jurídicas quando vier um processo que é da sua competência. E o pior, se ele entrar nessa seara sem poder, sem limite, vão aparecer outras e mais outras e mais outras, porque questões religiosas apareciam muitas, e ele vai ficar na obrigação de julgar todas elas, tomando ou usurpando voluntariamente ou involuntariamente o poder dos próprios judeus daquela região. Também tinha a sua sinagoga, que tinha um rabino, que tinha poderes para julgar, mas não sentenciar, porque quando Roma toma praticamente o Ocidente, né, o direito, né, o iuris gladius, o direito de punir, sentenciar, cabe a Roma. Ninguém mais faz nada. Às vezes, porque é uma consuetude, né, uma cultura e tal. Quando é coisa pequena, ele fica. Mas nas coisas que, de fato, podem interferir na sua zona jurídica, Roma vai com ferro e fogo para defender o seu direito e por aí segue, de fato, a sua atitude. Mas como é questão de palavra, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galião mandou sair do tribunal. Isso é, não é que mandou sair educadamente. É bom lembrar que no tribunal de centro do procônsul são vários guardas para protegê-los. Em casos específicos, generais que circundam e muitos soldados que estão ali presentes na frente para evitar. Então mandou andar, vaze, e foi empurrando para fora. Quando chegaram fora, né, diante do tribunal, espancaram, bateram em Paulo até que alguém pensou que Paulo estava morto. Disse, não se levante não, fique aí. E foram espancados. E Galião não se incomodou com isso. Isso é a frieza do direito. Se você não me cutuca, a mim que sou o legislador, eu não tenho nada a ver com você. Você para mim é um nada, é de fato alguém que não existe. Mas se eu cutuco você, você pode vir socorro mediante a sua competência jurídica.
Por que ele não se incomodou? Porque não era um problema dele. Não estava nos limites do direito romano. E o pior, não tinha nenhuma força nem capacidade para intervir numa questão religiosa interna e muito pessoal entre judeus e Paulo. Em poucas palavras, todos eram judeus. Resolva seu abacaxi. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto, despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria. Isso é, já tem lá alguma semente da comunidade. De Paulo ele deixa, né? Porque se criou um clima muito pesado, e aí voltamos ao ensinamento de Jesus. Se alguma cidade alguém não quiser receber, sacudir os pés e ir para outra cidade. Então, quando ele viu que a panela ferveu muito e a tampa já estava saltando, porque esse espancamento que ele sofreu é um sinal de que a morte está próxima, Paulo, com as pessoas que ele conseguiu se arrodear ou catequizar, deixou essas pessoas aí, preparou-as para o início de uma comunidade e foi embora até em um outro momento oportuno voltar de fato a Corinto. Ora, despediu dali todo espancado e foi para a Síria. Isso é, aí voltamos ao que eu disse ontem, né? A grande trajetória de Coríntios, o grande elemento era o elemento marinho, isso é, tudo se fazia pelo mar, ou a migração maior. O grande meio de transporte eram barcos e tal, navios. Então ele pegou o primeiro que estava lá e seguiu para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila, que foi as pessoas que o acolheram depois do fracasso de Atenas. Ali ele encontrou Priscila, que eram pessoas, assim, é uma profissão, que se interessou pela pregação de Paulo, que eram judeus, estavam distantes, né? Então, se fez esse pequeno núcleo familiar entre eles, e agora vão seguir Paulo na Síria. Em Secreia, Paulo raspou a cabeça, aqui tem rapou, né? A gente diz raspou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Não sabemos o conteúdo dessa promessa. E aqui serve para as pessoas que não acreditam em promessa ou em voto, né? Que a promessa é uma coisa antiguíssima, que vem do mundo pagão muito antes de existir Abraão, Isaac e Jacó, ou muito antes de existir o povo judeu. É uma figura que vem de muito longe, né? Que já se fazia aos deuses pagãos, aos deuses criados por mãos humanas, promessa e tal. Os romanos tinham muitas promessas e tal. E que entrou lentamente no mundo judaico e no mundo cristão. O mundo judaico entra como um voto, né? Aqui seria a palavra traduzida, seria voto. Mas o autor, dando uma cristianizada, ocidentalizante, ele coloca a expressão promessa, porque é muito mais conhecido no nosso mundo, porque voto ficou dedicado estritamente no Ocidente a quem faz profissão religiosa, a quem faz de fato votos, para consagração, foi delimitada nesse perímetro aqui. Na verdade, voto no Oriente é um voto que você faz independentemente, pessoalmente ou em comunhão com a sua igreja, não. É liberdade, porque é uma coisa muito íntima. A promessa ou voto é uma coisa muito íntima, que vem do meu coração para Deus, e eu acho que posso cumpri-la e peço ajuda para realizá-la. Infelizmente, nem sempre se consegue, mas Deus reconhece o nosso esforço, nossa luta, nossa obediência a esse voto. Então, Paulo fez de fato esse voto, raspou a cabeça. Alguns dizem para não ser conhecido na travessia de Corinto até a Síria, porque ele estava ameaçado de morte. Então, raspou a cabeça, o cabeção dele fez isso ali mesmo, porque Paulo era horrível. Paulo era muito feio. E aí, raspou-se a cabeça, colocou, né? Quando se raspou, isso muda o visual, e Paulo seguiu para a Síria. Então, a primeira leitura de hoje mostra, além da dificuldade da pregação do Evangelho, além do sofrimento de um pregador que foi espancado, levado quase à morte, mostra a grandeza, a beleza da relação jurídica entre a competência
do mundo jurídico e a competência religiosa. Isso é, em nenhum lugar do mundo, só em países absolutistas ou em países onde o direito se confunde de fato com a religião, pode existir interferência. Mas no nosso caso aqui, o direito não é parte da religião. No mundo judaico sim, no Islã sim, mas aqui no mundo de Paulo está, no mundo pagão, o judaísmo aqui não é a religião do Estado, né? Não é a religião daquela cidade. Então, cada um tem a sua. É diferente de quando vamos comprar com um tal de Constantino, né, imperador, que ele abraça a religião como a religião do império. Então aí a igreja tem poderes extraordinários e ele também, na sua inteligência única, aproveita também para construir a sua ação jurídica, intervendo em muitas situações históricas da igreja. Portanto, a literatura mostra essa beleza, né? Demonstrando como é interessante conhecer o limite de cada um. Não só conhecer, mas vivê-lo, praticá-lo, porque se a religião não tem limite, ela se torna absolutista. Se o direito não tem limite, ele também se torna absolutista. Não. E no mundo que vivemos, não podemos ter absolutistas, sobretudo os radicais. Devemos compreender que a sociedade se forma e se impera na zona da criação e dos limites próprios reconhecidos por todos os elementos que configuram a sociedade, né? Cada um tem um poder e que ajuda a compor essa sociedade e dá limites à própria existência e próprios atos que não podem ser ilícitos por influência política ou influência religiosa de quem quer que seja. O nosso evangelho de hoje é a continuação maravilhosa do anúncio de Jesus, que está indo para a cruz e ressuscitará. Onde nós vimos, de fato, um pouco ainda estamos convosco, um pouco mais não me vereis mais. Hoje Jesus, inclusive eu tinha citado antes, dá o exemplo da mulher grávida que quando nasce o menino, ela não lembra mais das dores. A alegria de ter nascido o menino era de fato fundamental, porque o menino dá continuação à genealogia do masculino, né, do pai. Mas assim, ele compara a igreja a uma mulher grávida. Isso é, a igreja está expressando esse mesmo sentimento. E nessa ideia paradoxal, Jesus lembra que a igreja, nessa passagem da morte para a vida, ela é como uma mãe que vai sofrer muito até parir, de fato, a vida nova que vem depois da ressurreição. É por isso que na mitologia da Páscoa, né, aquela comercial, alguns dos antigos falavam que, porque o coelho é símbolo de procriação muito rápida, ele é o símbolo da igreja que procria muitos filhos com grande rapidez por causa do batismo. E aqui, quando Jesus faz essa analogia, eles ainda não alcançam essa forma de raciocínio. Portanto, Jesus não comenta mais. O que é que ele diz? Pois também vós agora sentís tristeza, mas eu hei de vê-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. A mãe que vê o filho nascer da morte para a vida e resplandece a sua alegria no meio dos homens. E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Isso é, a alegria da ressurreição, ela é eterna. Para você que crê e é consciente da sua fé, essa alegria de saber que o ressuscitado está a ver viagem no meio de nós, que Cristo ressuscitou, é uma alegria interior que faz jorrar de dentro de você todas as formas de alegrias que a gente possa ter e imaginar. Isso é, todas aquelas alegrias humanas que são temporárias e passageiras,
não significam muito mais do que uma alegria temporária, passageira. Ah, meu filho passou no concurso da Polícia Militar, da Polícia Federal, que alegria! Depois de 3 meses ninguém lembra mais. Porque são alegrias que são temporárias. Aqui é a alegria que vem cunhada, né? Como moeda. Cunhada com a força da ressurreição. Em poucas palavras, a eternidade habita nessa alegria que o ressuscitado deposita sobre cada coração daquele que crê. Sobre cada coração daquele que vive. Então, alegria que não acaba. Por que essa alegria é importante? Porque você vê nessa alegria o seu futuro. Se Cristo ressuscitou, e eu creio, eu também um dia ressuscitarei com Ele. Então não é uma alegria meramente dialógico-formal, temporária ou terrena. É uma alegria que vai transcendendo, né? Metafisicamente ela leva você ao futuro, porque você vê o seu futuro diante de Cristo e diante da sua vida de cada dia na fé. E então, ninguém vos poderá tirar a vossa alegria, porque é como se a alegria entrasse em você ao vê-lo, ao sentir a sua presença e cunhasse, né? Ficasse cravada nos seus elementos constitutivos, como alma, coração, mente, força e intelecto. Então essa alegria perpassa todos os elementos constitutivos do ser humano e nunca mais ela vai deixar você abandonado, entristecido, mesmo com as dores da vida, porque você sabe que no final essa alegria e essa vitória, isso de fato é o que queremos para a nossa vida, um eterno final feliz. E diz mais Jesus, naquele dia não me perguntaram mais nada. Por quê? Porque a base da fé é a ressurreição. Então, a ressurreição responde todas as nossas interrogações após a morte. Em poucas palavras, no mundo antigo o que é que tem? Religiosos reencarnacionistas, budistas, sintoístas, até os próprios filósofos gregos, que diziam, olha, depois da morte você, se for um cara legal, bonzinho, gente boa, sangue bom, sua alma vai para o mundo da perfeição, tudo bem. Mas se você não for um cara, sei lá, um cara de rato, malfeitor, um bandido, você vai se reencarnar. Essa alma vai ficar pastoreando os cemitérios, dizia Platão, e aí ela vai se reencarnando até se purificar para entrar nesse mundo novo, onde não entra aquele que não é bom. E do outro lado tem as religiões mistéricas, esotéricas, naturalistas, alguns, por exemplo, as religiões de matriz africana que não acreditam em ressurreição. Tudo é a terra, e a evolução da terra, né? O meu sangue vai ficar no meu filho da terra, toda essa coisa. E tem aquela naturalista também que se apoia na natureza, as politeístas, que muitos deuses e tal, mas que sempre tem aquele fundo de reencarnação. Quando se fala de ressurreição, se fala de uma novidade absoluta. Ela cai como uma bomba no Oriente e no Ocidente. Por quê? Ninguém viu um homem voltar da morte com um corpo diferente, com a carne ressuscitada. É aqui que se torna de novo a repensar sobre a viagem de Paulo a Atenas, quando disse que ia falar de ressurreição. Não, quanto a isso, eu te escuto outro dia. Disse, não dá para encarar essa de cara, tem que tomar uma para ver se eu consigo entender esse negócio aqui. E Paulo, como eu disse essa semana, desceu cabisbaixo, deprimido, fracassado, e foi para Corinto, onde teve o seu grande sucesso. A recompensa do sofrimento veio de fato essa grande vitória em Corinto, que Paulo hoje, espancado, vai para a Síria, mas deixa a semente lá. Portanto, meus amigos, nessa sexta-feira, a gente agradece a Deus firmemente, porque nos mostrou essa grande e importante verdade.
Quando a alegria do ressuscitado entrar em você, nunca mais você vai perguntar nada sobre a sua fé. Porque você vai encontrar a resposta de todas as coisas. Quando o resultado aparece, todas as perguntas antes e durante a morte se dissipam, porque é o último estágio da pregação de Jesus, é a sua ressurreição sem abrir a boca. Porque tudo foi feito para aquele momento. E diante desse momento glorioso, ninguém tem mais nada para perguntar. Por quê? A sua resposta é o corpo, é a presença do próprio Jesus. E o curioso é que ele está falando isso antes que aconteça. Porque quando acontecer, todos sabem, mesmo assim falando antes, a dor, a morte cegou a comunidade, que de fato coloca uma certa pressão para que Jesus apareça, porque senão poderemos ter crises de fé, de compreensão, de doutrina, de ensinamento, né? Espirituais, existenciais. Então, o aparecer de Jesus, se de um lado é a manifestação da glória de Deus que ressuscita o seu Filho, do outro lado é a resposta para todas as dores e interrogações da comunidade, e do outro lado ainda é Jesus, compreendendo a limitação da sua comunidade, se faz presente para que ela própria veja, e ninguém venha dizer, ela veja e chegue à conclusão de quem é Jesus. Lá no fundo, a primeira resposta que a gente tem concreta de quem é Jesus é quando ele aparece ressuscitado. Aí se concretiza. Não é apenas o homem, o profeta, mas é também o Filho de Deus. Não é só o Filho de Maria, mas também, sobretudo, o Filho de Deus. Então que esse Filho de Deus nos proteja, lance sobre nós o espírito da providência divina para nos dar coragem, paciência, serenidade nesse momento que nós estamos vivendo, não só aqui, mas no mundo inteiro, nos lugares melhores, outros piores, mas na fé, na esperança, com essa alegria que gera em nós o sabor da eternidade, o sabor da comunhão eterna. Vamos então oferecer a Deus o pão e o vinho, hoje pelo dom da vida do neto de Ana Pires e também pelo sobrinho de Elza, que está fazendo hoje 10 anos, e o Diana, se eu não me engano, viu, Ana? Está fazendo 11 anos hoje e mora na Alemanha. Está fazendo 5 anos hoje, dá 14 anos, o Diana? Pois é, 14 anos, viu, Ana? Claro, já tem você, já botei um menino mais novo. Saúde para Calil. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja.
Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que a nossa humilde oferenda, honrando os vossos santos, vos seja agradável e nos purifique de todo o pecado por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Pelo testemunho admirável de vossos santos e santas, revigorais constantemente a vossa igreja, provando o vosso amor para conosco. Deles recebemos o exemplo que nos estimula na caridade e na intercessão fraterna, que nos ajuda a trabalhar pela realização do vosso reino. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que chamaste deste mundo à vossa presença, de maneira particular,
aqueles que estão na intenção da missa de hoje, que os chamaste à vossa casa. E peço também, Senhor, a todos aqueles que já nos deixaram, nossos amigos, irmãos, parentes, pessoas que nós amamos e sabemos que elas estão contigo, porque Tu és o Deus do amor, do perdão e da misericórdia. E de todos, Senhor, todos aqueles que, crendo na ressurreição, partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito, Santa Rita de Cássia, que celebramos hoje, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros na paz do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvos. Que o corpo de Cristo os guarde para a vida eterna. Amém. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim, sopra teu vento aqui.
toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Oremos. Ó Deus, que no aniversário de Santa Rita de Cássia, nos alimentais com o vosso sacramento. Dai-nos gozar eternamente destes bens que por vossa graça recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero mandar o meu cordial abraço para os meus amigos de Santa Rita, onde foi a primeira paróquia que eu cuidei aqui na Arquidiocese de São Salvador. E graças a Deus fizemos o nosso trabalho. Não temos que reclamar, nem temos que agradecer. Deus agiu e Santa Rita foi uma amiga, uma companheira de caminhada, ainda hoje seguindo os meus passos, com a sua proteção e a sua intercessão, nós continuamos trabalhando pelo reino de Deus. Meu abraço para essa comunidade maravilhosa que ainda hoje celebra a festa de Santa Rita de Cássia. Quero lembrar os dizimistas e aos ofertantes da comunidade Santo Expedito que Heráclito continua todo domingo pela manhã, a partir das 8 horas, transmitindo a missa da igreja, né? Ele abre o celular e a missa passa pela igreja, então as pessoas participam também de longe, mas ele está lá, como ministro da Eucaristia também, distribuindo a comunhão para quem precisa, e também como aquele que é o ministro da Eucaristia e como aquele que é o nosso ecônomo, né? Juntamente comigo e Marlene, nós conseguimos administrar a pequena comunidade de Santo Expedito. Então, você sabe que nós precisamos da sua ajuda para mantermos a comunidade de pé, né? Então, passa lá no domingo, né? Vai lá, atualiza o seu cadastro dízimo, a sua oferta e vamos esperar até o dia que Deus permitiu o nosso encontro pessoal com muitos abraços, beijos e matando todas as saudades possíveis. Às vezes a saudade parece que é imortal, né? E lembrando também do favor que eu venho pedindo a vocês que somos amigos do Facebook, do WhatsApp e também do Instagram, que passe lá, toca o sino, né? Faz 1000 assinaturas para que a gente possa celebrar essa Eucaristia por meio do YouTube, né? E assim a gente vai ter uma plataforma maior, atingir mais pessoas e a obra de Deus vai se espalhar pelas redes sociais também. Muito obrigado por participar. Pedimos ao Senhor que nos abençoe nesse dia tão importante para a igreja, que é o dia de Santa Rita de Cássia, mãe, mulher e consagrada na vida religiosa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa advogada e protetora,
intercede pelas causas impossíveis daqueles que creem. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Ó Rita excelsa, de grande coração, ó Rita excelsa, de grande coração, ouvi com bondade a nossa oração. Fica com Deus, boa noite. Santa Rita, interceda pela sua causa impossível. Amanhã, no mesmo horário, 19h30, nós estaremos celebrando com a graça de Deus o mistério da Páscoa.